Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre educação e políticas públicas. Nossos convidados participaram do 5º Congresso Brasileiro de Educação da Unesp em Bauru. No programa de hoje nós conversamos com a professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Margarita Rodrigues. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Prazer. Professora, dentro dessa grande área que a senhora trabalha, que é a história da educação e a política da educação, como que a gente pode fazer um balanço de como os currículos escolares dentro do ensino superior eles têm se modificado para atender uma demanda de mudança da nossa sociedade? Olha, na verdade, a gente tem que situar isso mais ou menos na década de 80, quando começam os currículos em toda a América Latina a pensar a formação de professores em outras perspectivas. Por quê? Porque durante os períodos ditatoriais, esses currículos, sobretudo os currículos das ciências humanas, das ciências sociais, pedagogia, psicologia, história, foram esvaziados das disciplinas, diríamos, de fundamento. Então, tudo que tinha a ver com história, com política, com filosofia, foi retirado dos currículos. Então, os formandos, né, desse período da década de 80, em alguns países até a gente falava que eram produtos descartáveis. Por quê? Porque do ponto de vista da formação não haviam recebido os conteúdos necessários para você poder pensar a sociedade na sua totalidade, né? Então, nos 80 começam a ser revisados os currículos de todos os cursos universitários, especialmente das ciências humanas. A partir do final dos anos 80, nós vamos encontrar um outro momento importante que tem a ver com a crise profunda que se dá na educação básica, no ensino superior também, com uma explosão de matrícula, né? Cresce enormemente a matrícula e então os sistemas nacionais de ensino não têm condições de oferecer formações adequadas em profundidade para atender essa demanda. E aí começa a ser pensado diríamos, entre aspas, aligeiramento da formação. A crítica que se fazia nesse momento era, os professores têm muita formação teórica, né, digamos, pelo menos na perspectiva dos que criticavam essa formação, e não tem formação específica de ensino, né, da didática e demais. Então, se passa a outro momento, digamos, já havia sido esvaziado dos conteúdos fundamentais. E nesse momento aparece mais um outro componente que é a questão prática. Então você instala... E aí eles ficam em terceiro plano. Exatamente, instala a questão prática como se fosse a solução para o problema. Então, aí entramos nos 2000, né, com uma série de debates e obviamente as pesquisas têm ajudado muito a pensar que tipo de formação é essa que nós podamos ter no ensino superior, essa formação dos futuros professores, que dêem conta das diversas situações que se produzem na educação básica. Então, você tem, por um lado, os professores sendo demandados para formar do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, mas, por outro lado, eles têm que enfrentar os problemas da escola, né? E aí, essa questão dos problemas da escola, os problemas especialmente das escolas nas periferias, então tu tem situações de violência, aparece um outro componente que é a questão da inclusão de crianças com diferentes tipos de deficiências. Tudo isso faz parte dos grandes problemas que tem hoje as instituições formadoras. Que currículo nós podemos pensar que integre elementos de formação inicial com teoria das disciplinas história, filosofia, elementos da realidade educacional com todas essas problemáticas que vivencia a escola contemporânea e ainda a formação técnico-profissional, né? Como você estabelecer um devido equilíbrio em tudo aquilo? É possível, professora, chegarmos a esse equilíbrio de acordo com as suas pesquisas, com os debates que a senhora tem participado? Olha, na verdade, na década de 80, houve várias instituições aqui no Brasil e em alguns países da América Latina que tiveram boas experiências de formação de professores, com currículos mais integrados, né? Eu conheço, por exemplo, na universidade, aqui no caso do Brasil, a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, que teve um currículo bem interessante. Na Argentina teve teve e ainda tem, mas ela foi totalmente mudada nos últimos tempos,
a formação em ciências da educação, que era um currículo mais problematizador. Acontece que as reformas, digamos, as políticas de formação de professores são de alguma forma, estão sujeitas às políticas econômicas, às políticas macro, e aí, nos últimos tempos, se coloca uma grande ênfase na produtividade, na racionalidade técnica, e se deixa de lado aqueles projetos que são muito mais inovadores, mas que por isso e muito mais custoso, muito mais caro, digamos, do ponto de vista econômico, você não forma um professor em pouco tempo. Você precisa de bastante tempo para formar esse professor e, además, a ideia que esse professor não tem que ir lá no final de seu curso para fazer aqueles famosos estágios de docência. Na verdade, a ideia seria que a discussão teórica e a discussão prática tivesse dada desde o primeiro dia de aula dessa criança, desse jovem, entendeu? E isso é muito difícil, por quê? Porque você precisa de recursos econômicos que te permitam estabelecer propostas pedagógicas mais integradoras. Então, quando você lida com a complexidade da educação e ainda quando você lida com poucos recursos, porque esse é outro problema sério, a questão de financiamento. Se você vê, por exemplo, os programas, hoje há uma tendência a programas de iniciação na docência. O PIBID, por exemplo. Ele é uma boa experiência, uma boa proposta de formação à docência, mas não são todos os alunos dos cursos da licenciatura que têm acesso, entendeu? São programas, né? Então, ou você adota isso como uma política nacional de formação, para todos e não só para alguns, entendeu? Então, esse que é o grande tema, digamos. As políticas nos últimos tempos têm sido focalizadas a partir de editais, e aí depende muito do interesse da instituição. Muitas vezes fica o coordenador que lida com aquilo e ele sozinho leva à frente porque ele acredita no que está fazendo, entendeu? Não é uma política São ações pontuais e não é integradora. Exatamente. E isso tem sido uma problemática, principalmente para esse aluno, professora. A senhora acredita que esse aluno ele está em busca dessa integração, desse equilíbrio entre a parte teórica e esse exercício prático? Na verdade, esse tem sido, historicamente, a crítica que eu fiz como aluna na minha época, quando fui estudante, né? Que a gente achava que estava muito distante da atividade prática, e ainda hoje nós não conseguimos resolver esse problema. Agora, eu não acredito que na prática, pela prática mesma, digamos, você tem que trabalhar de uma forma muito mais integradora e dialética. De certo, digamos, a fundamentação vai surgir a partir da empiria. Mas você dar uma resposta apenas técnica para a empiria, você aplica fórmulas, aplica receitas, não está desenvolvendo ciência. Esse que é o grande tema. Que desafios, professora, a gente tem na busca desse equilíbrio? Desafios, de toda a natureza. Em princípio, eu acho que nós temos que revisar o papel das instituições formadoras. Digamos, há uma resistência ainda, e eu me incluo nela, nessas instituições formadoras como formadora, das instituições formadoras, digo assim, especialmente essas universidades, a lidar com os problemas da escola. Há algumas instituições, alguns grupos que trabalham diretamente com a escola, mas na maioria dos casos a gente tem uma distância enorme entre a escola e a instituição formadora. Outro desafio são as políticas de financiamento. Se a gente deixa refém a educação pública aos vai-vém da economia e não estabelece metas, porque uma coisa é estabelecer metas como o Plano Nacional de Educação, mas como você vai chegar àquelas metas a partir de financiamentos concretos e definidos a longo prazo, nós vamos estar sempre nessa questão, digamos, sempre vamos estar correndo detrás do prejuízo, né? Então, dependendo da vontade de quem está no governo, por exatamente. Ou se faz política de Estado, porque política do governo não serve. Você tem que ter, a política de educação tem que ser uma política de Estado. Os programas têm que superar os limites temporais de um determinado mandato, não importa o partido que esteja no governo, ele tem que ter compromissos. E o Plano Nacional de Educação tem esse propósito. Agora, o tema é que, como é um plano,
E esse plano vai depender de financiamento, vai depender da gestão institucional e tal, você fica um pouco, deixa ele na mão das pessoas executarem, entendeu? Eu acho que isso não é assim, você tem que ter um Ministério da Educação suficientemente forte, mas não estou falando do ponto de vista da centralidade nem do autoritarismo, mas é um Ministério da Educação articulador. O outro elemento importante é estabelecer realmente as relações federativas de verdade. O regime de colaboração tem que estar claramente definido, porque o grande problema nosso são as relações federativas. Então você depende, se você se dá bem com o governo nacional, se dá bem com o Estado, a coisa dá certo, se esse Estado é reticente a algumas políticas não dá certo, então você fica muito, digamos, livrado aos vaivéns da política, que é uma coisa que acho que é errada. Política, quando eu estou falando política partidária, não política como uma ação humana fundamental. Mas é possível, né, professora? É possível. Não, assim, nós, digamos, a gente, obviamente, como cientistas que somos, a gente sempre está criticando nossa realidade porque nós pensamos que ela pode ser modificada. Se nós pensamos o que era a educação brasileira na década de 30, 40, 50, hoje nós temos um salto quantitativo importante, digamos. E qualitativo também. Qualitativo também. Agora, ainda não o suficiente do que nós precisamos para tornar realmente a educação brasileira uma educação que dê conta das necessidades da sociedade contemporânea. E que a gente possa alcançar esses objetivos, então, em breve. Professora, muito obrigada por sua participação. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa e participar um pouco mais do debate sobre educação e políticas públicas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.